Livro de Salmos, capítulo 75. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia Não destruas. Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda a parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes os alicerces. Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho é espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Salmo 76. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser cantado acompanhado com instrumentos de cordas. Deus é honrado em Judá. Grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. O Monte Sião é o seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos quando os repreendestes, ó Deus de Jacó. Cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste a tua sentença. A terra estremeceu e se calou. Tu te levantastes para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Capítulo 77. Para Jedutum, regente do coral, Salmo de Asaf. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto a minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar.
Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizestes, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva. Os trovões ressoaram nas alturas. Os teus relâmpagos riscaram o céu. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. O teu caminho passou pelo mar, o teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste o teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 78. Salmo de Asaf. Ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que lhe direi, pois lhe falarei por meio de parábola, e ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que os nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e maravilhas, pois Ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer os seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Assim, não serão como os seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que Ele havia feito, as maravilhas que lhes tinham mostrado, os milagres que realizara para os seus antepassados, na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois Ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra Ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam e chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim,
Ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, a sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e, por seu poder, guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves, como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles. Mas, antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar, não confiaram em Deus, apesar das suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez os seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então, lembraram que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou os seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou as suas plantações às lagartas e as suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou o seu gado à chuva de pedras e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles a sua ira ardente, a sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou a sua ira contra eles, não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas conduziu o seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu os seus inimigos, levou o povo até a fronteira da sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles a sua herança.
estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo, e ao se rebelar contra ele, não estabeleceram os seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis como os seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com os seus ídolos, despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou a sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca do seu poder fosse capturada. Entregou a sua glória nas mãos de inimigos. Permitiu que o seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amou. Ali construiu o seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez.